Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um Top 10 lições práticas. Estamos nesse trimestre trabalhando aqui relacionamentos em família. Eu me propus nesse trimestre trazer para você aí 10 lições práticas de cada lição da nossa EBD. E nesta próxima lição estaremos estudando a lição 6, Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta lição, comentada pelo pastor Elienay Cabral, ela traz o contexto aqui que se encontra em Juízes capítulo 13 e capítulo 14, sobre a história de Sansão. Seus pais, a educação que os pais de Sansão deram a ele, uma educação zelosa, uma educação pautada nos princípios bíblicos. Houve uma promessa e um milagre, uma promessa de Deus sobre a vida de Sansão, que foi concedida à sua mãe. A Bíblia não registra o nome da sua mãe, só registra o nome do seu pai, Manoá, e o nome da sua mãe não consta nos registros bíblicos, mas consta a sua fé, a sua atitude, a sua maneira de educar o seu filho nos princípios bíblicos. E o comentarista, então, extraiu aqui desta história da família de Sansão, a maneira correta que eles educaram o seu filho e, por outro lado, a postura e as atitudes que Sansão teve na sua fase adulta. Então, eu extraí aqui 10 lições para comentarmos aqui sobre no nosso canal, tá bom? Primeira lição prática que eu aprendo aqui desta lição: é possível educar filhos com base nos princípios bíblicos numa geração corrompida. É possível. A geração de Manoá e sua esposa era uma geração corrompida, Os filisteus estavam tomando conta ali do povo de Israel por 40 anos, oprimindo, e Deus havia escolhido então um libertador para Israel, que era Sansão. Mas os dias eram difíceis, mas mesmo assim eles conseguiram instruir essa criança no caminho em que deve andar, com toda a sabedoria, com a orientação de Deus. Quando o anjo apareceu à esposa de Manoá, ela prontamente comunicou ao seu esposo, e o seu esposo orou mais uma vez e pediu que Deus revelasse como eles deveriam educar essa criança. Olha só, que linda oração, que linda atitude. Então, eles foram pais zelosos, cuidaram da educação do seu filho na sua fase infantil, e na fase adulta ele tomou as suas decisões. Segunda lição prática que eu aprendo: sobre os pais cabe a responsabilidade do que deve ensinar a criança. Essa é a responsabilidade dos pais. Já o que farão com tal ensino na vida adulta, essa é uma responsabilidade dos filhos. Então, a responsabilidade dos pais é: o que vamos ensinar? O que você está ensinando para os seus filhos? Quais os princípios, os valores que você está ensinando aos seus filhos? Tá bom? Essa é a sua responsabilidade, você pai e você mãe. Agora, a responsabilidade do filho é o que eles vão fazer com esse ensinamento que você está passando para eles, tá bom? Terceira lição prática: as promessas de Deus não anulam nossas responsabilidades de cumprir os mandamentos bíblicos. Eu aprendo isso aqui com a vida de Sansão. Tinha uma promessa de Deus, mas a promessa de Deus não anula de ele viver a sua vida pautada nos princípios bíblicos. Ele tinha uma responsabilidade em cumprir os mandamentos, em cumprir os requisitos, até porque ele era nazireu, tinha os requisitos, e ele tinha que cumprir aquilo para continuar sendo usado nas mãos de Deus. A quarta lição prática: a educação dos pais de Sansão foi pelo exemplo. E eu vejo isso em Juízes, capítulo 13, versículo 7, você vê ali que diz: eis que conceberás, quando o anjo falou para a esposa de Manoá, eis que conceberás e terás um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus.
desde o ventre até o dia da sua morte. Olha só, era para o Sansão não fazer isso, né? Não participar, não tomar bebida forte, não comer coisas consagradas aos ídolos, né? Não cortar o cabelo, mas a ordem já foi dada para sua mãe. O que eu aprendo aqui? A educação deve ser pelo exemplo. Não adianta os pais falarem para os filhos, não faça isso, não faça aquilo. Se os pais não fizerem isso, não vai adiantar. Então, primeira coisa, a mãe de Sansão, ela tomou as suas decisões, né, por ordem do anjo, tomou as decisões e ela já cumpriu os requisitos do nazireu, que era para o seu filho, mas ela já foi cumprido para dar um exemplo. Glória a Deus. Quinta lição prática: todos somos responsáveis pelas nossas decisões e pelo nosso livre-arbítrio, viu? Olha o que diz em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um de nós, cada um da família, tem a sua responsabilidade e vai prestar conta perante as suas decisões, perante Deus, né, do seu livre-arbítrio que Deus nos concede. A sexta lição prática: Sansão tinha dois inimigos. O primeiro inimigo foi o seu próprio ego, inimigo interno. E o segundo inimigo eram os filisteus. Sansão brincou com o pecado e permitiu que o ego, a presunção, a autossuficiência tomassem conta da sua vida. Ele ficou cego, achava que nunca ia perder uma batalha e o ego o destruiu. Sétima lição prática: amar o filho não é aprovação de conduta. Devemos corrigir e continuar amando. Não é porque amamos o nosso filho que estamos compartilhando, estamos provando a sua conduta errada, né? Os pais de Sansão corrigiram ele várias vezes, tanto na esposa, os pais orientaram, não tem uma esposa aqui do seu povo, e ele disse, não, os meus olhos me agradaram a ela, e pegou uma mulher dos filisteus, ou seja, houve correção, houve conselho. Então, o pai que ama, ele corrige, o pai que ama, ele se preocupa em educar os seus filhos, né? E esse amor não é uma aprovação da sua conduta errada, tá bom? A oitava lição prática: Sansão achava que Deus precisava mais dele do que ele de Deus. Isso é um problema, nós acharmos que Deus precisa mais de nós do que nós de Deus. Mais uma vez, toco nessa tecla: a presunção, a autossuficiência. Sansão estava acostumado a vencer e achava já que a força já era dele, a força, que não. Ele achava que já nada iria destruí-lo. E aí foi o seu fracasso. A nona lição prática: não devemos brincar com o pecado. Veja que Sansão foi brincando, foi tolerando, foi deixando brechas, e o inimigo foi ganhando espaço. E quando ele se deu conta, ele estava sem a presença do Senhor. E aí foi a sua queda. E para fechar, as nossas 10 lições práticas dessa semana: as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Um homem que teve uma criação pautada em princípios, em valores, um homem que teve uma criação zelosa, mas as suas escolhas demonstraram a fraqueza do seu caráter. As suas escolhas demonstraram aquilo que estava dentro do seu coração, que não havia sido corrigido. Tá bom? Que você possa usufruir dessas lições práticas e olhar para a sua vida, para a sua família, na criação dos seus filhos. Quem sabe eu estou falando para alguns pais
que tem os seus filhos na idade adulta, longe dos caminhos do Senhor, não fique se martirizando, não fique se culpando. Se você fez a sua parte, falou de Jesus, né, ensinou o caminho que deveria andar enquanto criança, agora a responsabilidade é deles. E tenha por certo que a palavra de Deus está no coração deles. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma família abençoada, possa usufruir aí dos benefícios de educar os seus filhos na presença do Senhor. Até a próxima, Deus abençoe.